Olá! Então você voltou à nossa reunião de pauta da série de podcasts, videocasts, Bastidores da Saúde. Você não sabe do que eu tô falando? Então dá uma pausa aqui e volte um episódio, que foi o primeiríssimo da nossa série, que você vai entender. Como a gente está aqui na segunda parte de uma mesma discussão, eu vou pular as apresentações e ir direto para a conversa. Então, Márcia, Torelli, Fernando, Modolo, a gente vai agora começar a segunda bateria de perguntas, tudo bem? Todo mundo preparado? Sim. Todos. Então, bora lá! Nessa segunda parte da nossa conversa, a gente vai falar um pouco sobre futuro. E quando a gente fala de futuro na saúde, a gente também fala necessariamente sobre envelhecimento da população. Aqui nos bastidores a gente estava falando disso, inclusive, né? O último censo do IBGE de 2022 mostra que o número de idosos no Brasil cresceu quase 60% nos últimos 12 anos. Isso enquanto a população de até 14 anos no mesmo período retraiu, e foi de 24,1% para 19,8% da população total. Isso basicamente significa que nós, brasileiros, estamos durando mais, o que é uma ótima notícia, né? Eu fico muito feliz. Mas aí entram questões como doenças crônicas, aumento de custos do já combalido aí sistema de saúde, que tem toda uma insustentabilidade no seu caminho, que a gente tanto fala há tanto tempo. Isso gera discussões sobre modelo de pagamento, de serviço, passando para valor, enfim. E todo mundo sabe que com o envelhecimento populacional, essa questão só tende a se agravar. E a gente, até hoje, já vê planos fazendo rescisão contratual unilateral. Esse assunto é desconfortável, né? Bem. Bastante. Mas é a vida, né? É a vida como ela é, né? É a vida. Bom, quando a gente olha para bastidores, tá, gente? O assunto aqui é bastidor. A gente fala dessas mudanças no sistema e na estrutura, falando de Brasil. Eu sei que na primeira parte do episódio vocês deram os exemplos, né, internacionais e tal. Mas dá pra gente sonhar com esse projeto de pagamento por valor, de mudança de toda a cadeia, e aí eu falo público, privado, tudo integrado, saindo do papel? O Torelli já me olhou com uma cara. Aqui, ó, de cantinho de olho. Vai, Torelli, começa. Agora eu vou deixar você começar. Primeiro a gente vai deixar claro o que é valor, né, em saúde. Né? Muito bom. Porque valor em saúde tem uma fórmula do Porter, mas tem uma fórmula que eu gosto muito, que é do Hospital Virginia Mason, lá de Seattle, nos Estados Unidos. E o valor em saúde, primeiro, é fazer o que tem que ser feito, o que é pertinente. Né? Nós tivemos um trabalho publicado aqui em São Paulo de pacientes do Bradesco que tiveram uma segunda opinião de cirurgia de coluna com a equipe do Einstein, e 60% dos casos foi não recomendado operar. Né? Então, fazer o que tem que ser feito, fazer o exame que tem que ser feito, não repetir o exame. Depois, sendo pertinente, você tem que analisar o desfecho, ou seja, aquilo que foi feito deu resultado, e também a experiência que o paciente está tendo em todo o cuidado. E o denominador da fórmula não é custo, que nem Porter diz, porque saúde custa. Né? Exato. E sim, o denominador é o desperdício, que tem que ser eliminado do sistema de saúde, tanto público como privado. E não é pouco desperdício, né? A MS fala de 20% a 40%, Se né? você olhar algumas publicações, porque o que é o desperdício? Né? Se você não tem o sistema todo integrado, se você não tem a atenção básica funcionando de uma forma efetiva, você vai ter o paciente chegando tardiamente no hospital. Se você não tem o sistema hospitalar eficiente, o paciente fica mais tempo internado. Então, assim, o desperdício, eu tenho dado muitas palestras e dito que nós temos uma boa notícia, né? Que nós temos a oportunidade de, reduzindo as nossas ineficiências, nossos desperdícios, arrumar parte do recurso para enfrentar o desafio do envelhecimento populacional. Eu nasci em 1964, a expectativa de vida era 57 anos quando eu nasci. Caramba! Né?
Em 1970, na Copa do México, os mais antigos cantavam uma musiquinha 90 milhões em ação para frente Brasil. Em 2005 eram 180 milhões, hoje é 205, 210. O problema é que o nosso país não gera a riqueza necessária para pagar os custos da saúde, do saneamento básico. A Europa gasta de 5 a 7 mil dólares per capita ano em saúde, nós gastamos 1.800, 2.000 dólares. A Europa, primeiro, ela enriqueceu para depois ela envelhecer. O Brasil está envelhecendo e talvez nunca enriqueça. Então nós não temos a possibilidade de ser pobre e ineficiente. Pobre com desperdício. Porque aí não é uma questão de tomada de decisão, né? É uma imposição à falta de recursos. Então, valor em saúde é fazer o que tem que ser feito, avaliar se o que foi feito deu resultado, fazer de um jeito que o paciente se sinta bem cuidado, com os recursos necessários, eliminando o desperdício. E aí a agenda é imensa de oportunidades que a gente tem para transformar o sistema de saúde brasileiro. Mas lá nos corredores, está todo mundo ok, conectado com essa mensagem? Nós temos uma grande vantagem, né? Porque hoje o sistema público está com dificuldade orçamentária, as operadoras de plano de saúde tiveram o maior prejuízo da sua história em 2022, os hospitais estão deixando de receber os recursos que deveriam receber, os médicos estão reclamando que as consultas estão muito mal pagas e o paciente está demorando para ter acesso ao sistema. Então nós conseguimos desagradar absolutamente todo mundo, o que faz com que haja motivação para mudar, né? Porque tu não tem outra opção a não ser mudar. É né? nessa hora que vai, né? Mas que bom, né? Talvez tenha que ter chegado até esse ponto, né? Mas chegou. Então, neste momento, é hora de se mexer. É uma hora que eu vejo muitas organizações se mexendo de uma forma, profissionais, entendendo o que está acontecendo. Todo mundo tem razão, então a gente vai ter que sentar e encontrar um novo pacto, um novo sistema de saúde, porque não faz sentido você ir num hospital privado fazer um exame e esse exame não valer na rede pública. Você tem que refazer. Não faz sentido você ter um diagnóstico de câncer e demorar 60 dias para começar uma quimioterapia tardiamente. Não faz sentido chegar num hospital já com uma evolução de doença maior porque você não foi. Tudo isso além de ser desumano, é desperdício, e eu acho que essa é a boa notícia, né? Eu tenho repetido muito que a gente fala em saúde baseada em evidência, né? A gente chegou na era da saúde baseada em eficiência agora. Olha só. Tem que fazer certo, tem que fazer para o menor custo possível, tem que fazer direito, porque não vai ter dinheiro, gente, não adianta. As pessoas têm que entender que toda a saúde no Brasil é paga por nós, ou através dos impostos que financiam o Sistema Único de Saúde, ou através dos planos privados, ou comprando remédio na farmácia. E se não tiver riqueza, não vai ter dinheiro para... O problema do Brasil é macroeconômico. A nossa indústria, tanto o agro como o commodity, não gera uma riqueza para distribuir para mais de 200 milhões de habitantes e conseguir ter saneamento básico, alimentação, saúde adequada. Então a gente tem aí a oportunidade de ser um país pobre, mas ele pode ser menos desigual se nós formos mais eficientes e conseguir levar mais saúde para todo mundo, né? Maravilhoso. É muito interessante discutir isso, porque... eu gosto muito de puxar para a parte de educação e formação. Né? A gente tem Eugênio Vilaça, que é um estudioso sobre as formas de gestão do SUS. Sim. E tem duas leis que realmente me interessam muito, que é a lei da caneta do médico e a lei do saco sem fundo. Né? A gente gera a própria demanda e o médico, a maior parte desses gastos, desses custos, passa pela mão de um profissional. Então é preciso entender que nós não podemos ser executores e meramente executores. Né? A gente está vivendo uma fase de uma medicina defensiva. Então eu vou pedir exame, porque senão o paciente vai reclamar. Eu vou encher ele de coisas para fazer, porque senão ele vai reclamar. E não passando pela pergunta, precisa? Nossa, tá bom. É interessante a gente pensar, por exemplo, na enfermagem. A enfermagem é espetacular. Por quê? Porque no ato de formação eles têm a gestão, eles têm a gestão de pessoas. E você vê que na operação, elas são muito mais operacionais e gestoras do que o profissional médico. A diretriz de 2014 de formação, ela fala um pouco disso, mas poucos lugares de fato conseguiram implementar. É preciso entender coisas básicas.
A diferença, por exemplo, é de jogar lixo num sanito branco ou num sanito preto. Porque o profissional ele vai lá e joga, ele não quer saber a diferença de incinerar um e outro. A diferença de prescrever, por exemplo, é uma coisa simples, um medicamento via oral endovenoso. Nós temos diferença de 700% nesses valores. Então não é Caramba. executar, é executar com consciência, é olhar mais uma vez a história de olhar o todo. Né? Então, qual que é o problema disso? Porque quando a gente discute o modelo, um pagamento por execução, né? Por serviço, o fee for service para o fee for value, eu tenho que entender que o valor ele é muito mais do que a execução. Ele é um conjunto, ele é a experiência, ele é o quanto eu economizo, o quanto eu otimizo a operação, o quanto eu consigo prevenir recorrências. Ele não é um número. E também não é você vai ter que cortar custo só. Não é isso, é pensar no desfecho. Então, né? passa por isso. Eu acho que essa discussão ela é belíssima por isso. A gente precisa. Muito boa a colocação do Torelli, porque a gente precisa. Nós chegamos num limite de desagradar a todos e, de fato, cada vez mais ver esses custos aumentando sem uma solução e um resultado. Perfeito. Modolo, quer contribuir? Eu quero, mas eu vou me colocar aqui num lugar de atrevido. Gostei. Porque. Não, porque eu não sou economista nem gestor, né, da saúde. Mas eu consideraria a primeira coisa, né? Eu não acho que o nosso país é um país pobre, né? Eu acho que a gente não nos falta recurso nem riqueza, né? Se a gente considerar, por exemplo, a riqueza fundiária, por exemplo, hoje cerca de 90% da riqueza fundiária é voltada para a agroexportação, né? 10% fica para alimentação, que em tese é uma das principais coisas que nos faz saudáveis ou não, né? Como nos alimentamos. Então, a gente começa a pensar por aí, para onde está indo a riqueza do nosso país? Né? Essa é a primeira pergunta, e eu acho que ela não é secundária. Nós, nenhum individualmente, podemos resolver esse problema, mas considerar que existe um limite tão duro, né, das riquezas que nós temos para prover o povo de saúde, eu acho um bocado de problema. A outra coisa que eu consideraria é o que muitos economistas debatem sobre o processo de financiarização, né, dos serviços de saúde. Né? Hoje a gente vive um processo onde os planos de saúde, os hospitais privados, etc., e mesmo setores públicos, né, eles estão financiarizados. O que eu quero dizer com isso de forma muito grosseira, e por isso que eu estou sendo atrevido? Né? É que o investimento, ou melhor, o lucro, né, o ganho dentro desse setor, ele não está voltando como forma de investimento de valor de uso para os hospitais, em última medida, para o paciente. Márcia. Difícil, né? Não, acho que tudo muito bem falado, mas eu acho que a gente precisa... Realmente, nós estamos num momento crucial aí de ruptura do modelo, tá ruim para todo mundo mesmo, e o pior é que tá ruim para o paciente, né? Tá ruim para a pessoa, né? Antes, inclusive, dele ser paciente. E eu acho que a hora que a gente discute aqui essa questão do envelhecimento, a gente precisa ir ainda mais profundo, talvez um pouco filosófico, mas é sobre isso, né? O paciente precisa ter uma perspectiva de ter uma velhice saudável, né? As pessoas no Brasil, elas trabalham pensando em se aposentar. Aí, a hora que eu aposento, eu acabo o meu propósito, certo? Aposentei, já fiz tudo que eu precisava. E aí que eu vou? Vou atrás do médico, vou atrás do hospital, vou atrás do postinho, vou contar, né? Vou contar com a visita dos meus familiares. Eu fico com uma dependência social que, você me desculpa, não é valor. Entendeu? Então, na verdade, assim, a gente precisa... É difícil, né? Mas vai ter que pôr o dedo nessa ferida e olhar que a gente precisa também entender que hoje, tipo assim... É que eu vivo isso na minha família, né? Eu tenho um pai inspiração de 83 anos que ele trabalha todos os dias e ele não acha isso um problema. Para ele, isso é solução. Ele teve um câncer há 5 anos atrás... E ele falou para o médico dele falou, tudo bem? Ele, tudo. Aí ele falou, olha, doutor,
trata de mim, porque eu não posso morrer, que eu tenho muito o que fazer ainda. Ai, que maravilhoso. O médico olhou para ele e falou, então o senhor não vai morrer, porque se o senhor está cheio de serviço, quem que vai levar um homem que está cheio de serviço? Vai levar quem não tem mais o que fazer. Quem vai se É atrever? só isso que eu precisava ouvir. É isso, entendeu? Isso é valor. Isso é valor, não é, Torelli? Claro. Isso é você entender que você ainda faz sentido pra Na essa sociedade, vida. né? Eu acho que é isso. Nossa, perfeito. E aqui eu queria aproveitar o gancho, então, e falar sobre comportamento do paciente, tá? A gente fala muito sobre empoderar o paciente para que ele tenha acesso à informação, né? Para que ele tenha um papel importante no seu próprio cuidado, essa coisa do protagonismo do paciente, né? Que é um termo que caiu na moda, né? Mas tem também outros assuntos aí nos bastidores que interferem diretamente nesse cuidado e que a gente não vê ganhar tanto holofote, que é a desinformação, né, gente? Fake news sobre cuidado, compartilhamento de notícia em WhatsApp, notícia, né? Bem entre aspas, aquela coisa. E isso tudo virou um pesadelo durante a pandemia, né? E isso aqui é uma coisa que perdura, né? A gente sabe, até hoje perdura. E a gente não pode esquecer do letramento do paciente com relação à própria saúde. Porque, de novo, da mesma forma que a gente fala sobre a tecnologia estar disponível e não necessariamente ser utilizada, porque falta conhecimento sobre o uso, quando a gente fala sobre o letramento do paciente, a gente também fala sobre o entendimento dessa pessoa, da capacidade dela de conseguir, de fato, interpretar as informações do que ela tem sobre a própria saúde e tomar as ações. Então, eu queria, jogar aqui na roda essa pergunta para saber a visão de vocês sobre 2 assuntos, né? Desinformação e letramento do paciente. O que não está sendo feito? No que estamos falhando nessa relação aí com o usuário final? Essa eu acho que é uma temática muito nevrálgica. Eu incluiria, de uma forma também bem atrevida, os influencers, os health influencers, gente, nessa história. Que entra na desinformação, né? É uma coisa assim, não lembro de ter passado uma fase tão difícil como a que passamos, e ela é ascendente. Né? Ela é ascendente. Na mesma medida que as redes sociais elas se desenvolvem, a desinformação e a desinformação crítica, a ponto de gerar danos. Isso é ferida aberta atualmente. Exato. E nós precisamos debater isso. A gente parte do pressuposto que as coisas acontecem e nós não temos a devida pesquisa ou punição, sei lá, as pessoas que fazem isso. Isso é uma coisa clara. E essa sensação de impunidade, ela tem propiciado o aumento disso. Nós vivemos isso. Você acha que passa por essa questão, então, da impunidade? Passa pelo elemento da impunidade, sem dúvida. Tá? A questão das informações. E a do paciente, ela passa por algo que é cultural, que é o profissional da saúde não assumir o seu papel como educador. Né? Como aquele que informa o seu paciente, na mesma medida que ele informa o paciente, ele torna o paciente o corresponsável pelo processo. Então, quando a gente pega, por exemplo, as diversas doenças e patologias, é interessante, por exemplo, a gente pegar o paciente asmático. Quando a gente pega estudos, a gente vê que o paciente asmático é um dos que é mais bem orientado. Ele sabe identificar a crise, ele sabe identificar os gatilhos, ele recorre ao hospital precocemente. Por quê? Porque ele passa por um processo de informação, e é cultural isso, os estudos mostram, que ele foi empoderado, vamos usar esse termo, mas na verdade ele foi educado a identificar, a fazer parte, a coparticipar. Até porque a asma é uma coisa bem... se você não cuidar, né, amigo? Minutos. Né? Então, o paciente diabético, ele é um segundo nesse grupo, que ele também é bem informado para identificar, e vem hipertenso. Fato é que, ao longo do tempo, a gente, nessas correrias que a gente discutiu da tela do computador, ou da pressa, ou do volume a ser atendido, a gente perdeu essa capacidade do ser. Do fazer parte, do educar, do preparar, desse letramento do paciente. Então nós estamos nesse momento numa balança absolutamente desequilibrada. De um lado, as falsas informações midiáticas, preparadas, trabalhadas visualmente, e do outro lado, uma assistência que deixou de ser aquela assistência educadora, aquela assistência cuidadosa, aquela assistência que prepara o paciente e empodera ele.
Nós estamos entrando no envelhecimento da população e sim, nós precisamos ter essa população como corresponsável pelos seus processos de saúde. Ficar tomando a pílula Isso é mágica, né? fundamental, Do fundamental. influencer. Senão a tendência é piorar. Perfeito. Quer falar, Márcia? Fala. Você foi a última da vez, né? Vamos trocando. Na verdade, esse é um problema que eu não tenho solução, não estou enxergando solução, porque, na verdade, vem de uma questão da própria questão que o médico, a equipe médica, perdeu o respeito do paciente. Ai, meu Deus. Então, na Entendi. verdade, hoje o paciente vai no médico, mas no fundo ele fala, ai, ele marca com o médico, mas já está procurando segunda opinião. Será que, entendeu? E se o médico Porque- não dá a opinião que ele quer ouvir, ele vai embora. Exatamente. Perfeito. E aí fica difícil, né? Então, assim, e se o médico fica sabendo que o paciente pediu uma segunda opinião, ele também magoa. Entendeu? Magoa. Não quer mais, porque não acreditou no que eu falei. Então, assim, tá uma briga de egos, né? Eu acho que a briga de egos entre essa sociedade, né, extremamente bagunçada. Não sei, eu tô com vontade daquela coisa, para tudo, vamos começar, vamos começar do zero? Só Deu não dá ruim. pra parar. Só não dá pra parar. Só que não dá para parar, porque nunca teve tão acelerado, né? A gente precisa resolver todos esses problemas no 200 por hora. Complexo. Tá bom. Te dou um abraço quando Me dá, acabar. me dá. Vai, Torelli. Eu acho que se alguém está ocupando esse espaço, é porque alguém está deixando o espaço para ser ocupado. Sim. Ok. Durante a pandemia, vi toda a pandemia dentro do hospital, com fake news, se era para usar máscara, não era para usar máscara, se era para vacinar, não era para vacinar. Né? E, obviamente, o que resolveu isso foi a informação qualificada de quem realmente entende. Né? E acho que a gente tem que mudar um pouquinho o conceito. Lá no hospital a gente está trabalhando com o paciente, não com somente aquela pessoa que nós atendemos. Né? Nós criamos um conselho de pacientes onde eles participam da gestão do hospital. Ah, que legal. Então eles têm espaço de fala em projetos, em trazer reclamações, em trazer ideias. E aí quando você escuta o paciente e começa a tomar decisão com base naquilo que o paciente está trazendo, você começa a ter uma perspectiva diferente de questões que você achava que eram fáceis. Por exemplo, os pacientes, eles ajudaram a escrever o manual de atendimento de um paciente oncológico no pronto-socorro, Olha escrito por pacientes oncológicos que precisam do pronto-socorro. Isso parece pouco óbvio, né? Mas é o que a gente não faz. Exatamente. Né? E também a gente mudou o conceito da experiência do paciente para o conceito da experiência da pessoa humana, incluindo o familiar, que é extremamente importante nesse Olha, que processo. ponto. Né? Porque assim, o paciente está fragilizado, porque é ele. Né? Muitas vezes a decisão não é ele que toma, é a família que toma. Então nós temos que também orientar e cuidar da família. E trazendo também para esse conceito o trabalhador da saúde. Que muitas vezes, se ele não está bem, como é que ele vai cuidar bem de alguém? Né? Então, trabalhando a experiência da pessoa humana, o paciente, o familiar, o colaborador, capacitando o colaborador para ele poder dar informações. Nós tivemos colaboradores que em determinado momento não queriam se vacinar porque alguém disse que a vacina não tinha. Então, assim, nós temos que educar esse colaborador de saúde, porque ele é que vai transmitir para o paciente, ele que vai transmitir para o familiar. Então, talvez falar menos de paciente e entender que, no mínimo, tem 3 atores nesse processo. Né? O paciente, o familiar e toda a equipe de saúde. E que, se a gente quiser vencer a influencer ou a fake news, só tem um jeito de vencer, é fortalecer quem efetivamente está preparado e estudou para isso. Né? E enquanto a gente ficar discutindo que determinada influência tem o poder de fazer um dano, né? Vamos ser influência também. Né? Muito bom. Vamos ser muito influência bom. Com sensacional. eles se É isso aí. juntamos. Vamos pro jogo, porque senão a gente fica... o mundo é O esse. mundo mudou, né? Né? O mundo é esse. Né? O atrevimento que foi colocado antes. Né? Você sabe qual é o maior indicador de expectativa de vida que alguém tem no Brasil? É o código de endereçamento postal. É onde ele mora. Sério? Se você pegar São Paulo, que é a cidade mais rica de São Paulo, do Brasil, a média de idade ao morrer no bairro mais pobre
é a mesma que a expectativa de vida que eu tinha quando eu nasci em 1964. Ah, entendi o que você quis dizer. Com 40 minutos de carro, você sai de uma idade média de morrer de 82 para 57, 58 anos. Então, o Brasil, ele não só é pobre, como ele é desigual. E Sim. talvez ele seja muito mais desigual do que pobre. Sim. Né? E eu concordo que o modelo econômico de gestão de riqueza pode mudar isso. E depende da vontade política de mudar tanto da direita quanto da esquerda de todos os nossos políticos. Nós poderíamos ter mais dignidade de cuidado dos mais pobres. Né? Mas a gente não pode esquecer que esse país, com todas as suas deficiências, levou a expectativa de vida de 57 para 75 anos. Isso aconteceu na nossa geração, né? Que foi a mesma geração que enfrentou uma pandemia de Covid. Então tem muita coisa boa acontecendo que, se a gente aprender com elas, a gente vai construir um sistema melhor. Mas para fake news e para desinformação, seja um influencer também, trazendo a informação Boa adequada dica. e vai pro jogo. Ficar reclamando não vai adiantar. Boa, perfeito. Modolo caiu, Voltou, Modolo. E aí, Modolo? Eu queria só fazer um comentário sobre essa Pode questão comentar. do autocuidado, porque do protagonismo, né, do paciente, eu acho isso uma das riquezas que as tecnologias novas traz. Eu acho que, se eu pudesse destacar como uma das principais, estaria, para mim, pelo menos, entre as três, né? Eu gostaria muito de usar o exemplo do que algumas mulheres e meninas chamam de menstrual apps, né? Que são os aplicativos de acompanhamento do ciclo de fertilidade, da menstruação, que hoje são milhões e milhões de meninas e mulheres que usam no Brasil já os aplicativos, né? Como um serviço de monitoramento, né? De automonitoramento. E assim, é uma conquista sem tamanho, assim. Eu converso muito com uma médica de família, que voltada sobretudo para a saúde da mulher, do quanto essa tecnologia ela vem para, de alguma forma, afastar, ou pelo menos, de alguma forma, diminuir o uso, né, de tratamentos hormonais, né, para controle de fertilidade, né? Então você estabelece uma nova relação com o próprio corpo, etc., né? E também de dificuldade de milhares de meninas que têm, às vezes, de lidar com esses temas no interior dos seus espaços de convívio, das suas casas e tal, elas poderem ter colher informações, trocar experiências no interior desses serviços. Então, acho que é uma conquista, eu vejo como um exemplo de uma conquista muito bacana, né? E empodera, né, o paciente quando ele vai para a clínica, né, do ginecologista, né, por exemplo, ela vai munida de informações que até então ela não tinha, né? É lógico que a gente precisa regular esses aplicativos, por exemplo. Ainda o Brasil está anos-luz atrás, né, no processo de regulamentar esses aplicativos, né? Porque você tem desde aplicativos sérios, com respaldo científico, etc., a aplicativos que a gente nem sabe onde fez, quem fez, por que fez. Então tem que ter todo um cuidado, né, de quais estão sendo usados, o que está sendo realizado nesses aplicativos de automonitoramento, mas é indiscutivelmente um processo de, vamos dizer assim, de aumento de consciência, né, de ganho de consciência muito grande que essas novas tecnologias trazem, né? É isso que eu queria ponderar. Muito bom, de fato, é verdade. É o que antes a revista Capricho fazia por nós, né? Gente, a gente chegou aqui na última parte, no momento final da nossa reunião de pauta, e eu queria que cada um de vocês deixasse brevemente uma contribuição sobre o que não pode faltar nessa série, o que é quente nos bastidores, mas que pouco se fala abertamente para a gente poder cobrir. Posso contar com vocês? Pode. Agora, Torelli, pode... Que eu até te traumatizei, né, Torelli? Não, eu não. Não é nada. Não tô traumatizado. Não, que bom. Eu acho que uma recomendação, se eu pudesse dizer, é que cada discussão de tecnologia tenha sempre a pergunta: qual o impacto direto ao paciente? Qual o impacto na qualidade e segurança do paciente? Né? O que vai mudar
a vida do paciente ou o que vai mudar o custo, a eficiência do processo. Que nunca se esqueça de fazer essa pergunta para que não se discuta tecnologia por tecnologia, né? Porque ela é cara, né? E também a pergunta de como nós vamos transformar essa tecnologia em algo escalável que possa ser compartilhado por toda a sociedade. Né? Porque não adianta a gente ter a melhor tecnologia do mundo, a inteligência artificial, para quem tem acesso a um convênio que paga um valor nos melhores hospitais do Brasil. Certo. Né? Porque essa não é a realidade do sistema de saúde brasileiro. Então, o impacto no paciente, a possibilidade dessa tecnologia ser escalável, com baixo custo, e que também a gente se preocupe com todas as questões que envolvem a tecnologia com o profissional de saúde. Perfeito. Né? Ele tem que estar, hoje, uma das causas de burnout na saúde é o uso do sistema, né? Porque ele compete com o paciente, né? Como nós vamos trazer ao profissional de saúde uma condição de trabalho onde o sistema seja um facilitador, né? E não seja mais um problema que tem que ser administrado. Então, esses são os pontos, e eu destacaria forte essa questão do uso para todos, do menos desigual, da possibilidade de escalar. Todo mundo hoje tem celular, né? Todo mundo hoje tem plataforma digital. A gente pode reclamar que que a mídia social traz muita fake news, mas ela é democrática, todo mundo tem acesso, né? Então, se a gente consegue democratizar o uso das plataformas das mídias sociais, vamos utilizar as mídias sociais e essa experiência para também democratizar o prontuário do paciente, a interoperabilidade e a informações de saúde, tirando o nosso modelo antigo de aprender na sala de aula, né, para o aprender debatendo com influencer, né, e levando a verdade científica para o debate, porque a arena mudou. Se você pode não gostar, né, mas que ela mudou. Então, a gente tem aí uma super oportunidade de ser protagonista nessa transformação. Perfeito, muito obrigada. Modolo, vamos rodar ao contrário agora. Tá bom. Eu acho que uma questão de bastidor é para onde está indo os nossos dados? Para onde está indo os dados dos usuários? Para onde está indo os dados dos hospitais? Aonde esses dados estão? Para onde eles estão? Onde eles estão sendo acumulados? Como eles estão sendo utilizados? Com quais finalidades? Isso, infelizmente, há razões inúmeras, desde razões técnicas de opacidade, razões econômicas de propriedade, que obscurecem, né, as possibilidades de tantos usuários dos sistemas de saúde e dos serviços de saúde, quanto os profissionais. Eles estão imersos num conjunto de tecnologias que eles, sinceramente, eles não têm ciência da onde e o que está acontecendo por detrás daquele aparelhinho que eles seguram na mão. Então, eu acho que a grande pergunta é do que está sendo feito esses dados, como eles estão sendo realizados. Eu acho que esse tipo de transparência é urgente, né? Isso são até indicações e orientações da OMS, por exemplo, né? A necessidade de a gente fazer essa transformação digital da forma mais transparente possível. Porque senão, como é que a gente vai garantir confiança no sistema, tanto dos profissionais quanto dos usuários? Perfeito. Isso eu acho que, para mim, é a grande questão. Muito bom. Fernando? Eu iria na linha do Torelli também, né? O para quem. Então, nunca esquecer a história do cuidado centrado na pessoa. A gente fala em assistência em rede, a gente tem uma rede de direito, mas não tem de fato. Então, isso tem que ser o norte, isso tem que ser o core da nossa prática. E também é querer pensar no por quem, né? O colaborador. Eu acho que isso é fundamental, até porque é claro que nós demandamos a partir de agora novas competências do profissional. E essas competências, elas não são natas e não são óbvias. E a gente precisa trabalhar isso. Eu não posso exigir de uma pessoa práticas e ações que ela não foi preparada, que ela não foi instigada. Mas a grande mensagem é que a gente precisa sempre reunir pessoas assim que acreditem.
A gente não pode deixar de acreditar, senão não tem sentido, né? Nós reunimos pessoas apaixonadas por isso aqui e é por isso que a gente tem que acreditar. Boa, muito bom. Fernando, Márcia? Perfeito. Eu queria deixar aqui um desafio para que os nossos agentes de tecnologia aí, a gente inverta o modelo, né? Na verdade, eu, enquanto gestora, estou o tempo inteiro correndo atrás para entender as novas tecnologias, aonde que ela entra no meu desafio do todo, entendeu? E aí, na verdade, os agentes de tecnologia vêm no movimento ao contrário, né? Eles acham uma solução extremamente tecnológica, né? Por um pedaço do meu todo, e eu que me viro para justificar ele dentro do meu todo, para fazer sentido dentro da minha operação. Eu quero ver diferente. Você quer a parte mais consultiva. Exatamente. Eu quero, na verdade, a minha sensação é o seguinte, um pouco igual da área médica, né? Nós vínhamos do generalista, a gente foi por super especialista, e agora nós estamos discutindo que o médico, para saber ser super especialista, ele precisa entender do todo. Isso já é pacífico na nossa área da saúde. A área da tecnologia eu entendo igualzinho. A gente vinha do formação dos analytics, e aí eles iam, se o analytics via qual que era o grande desafio ali, e aí em cima de alguma coisa você ia pegando super especialistas. Hoje a gente tem super especialistas de tecnologia e não temos os analytics. O que os gestores da saúde precisam é dos analytics. Cadê? Nós vamos voltar também de trás para frente? Ok, se esse for um modelo disruptivo para ajudar nós gestores que estamos até aqui de informação, sem saber onde elas estão, para que elas servem e que hora que elas vão fazer sentido para o nosso paciente. Perfeito. Se me permite, é muito interessante isso, porque na verdade o que a gente tem? Pessoas que são apaixonadas pela solução, mas conhecem pouco o problema. Exatamente. Ela te vende soluções sem compreender com clareza o problema. É isso, exatamente, perfeita a colocação. Muito bom. Gente, foi ótimo. Olha, deu caldo aqui, hein? Agora corre para trazer todo esse tema aqui, todos esses temas que vocês apresentaram. Então, agora a gente encerra a segunda parte da nossa reunião de pauta, que é o primeiro episódio aí da nossa série de podcasts, videocasts, chame como quiser, Bastidores da Saúde, que é produzido pela MV. Essa ideia aqui da MV, ela veio porque a companhia está comprometida com a transformação digital da saúde e sabe que nenhuma mudança é capaz de ocorrer sem ter um conhecimento prévio e de qualidade aí como base. Esse conteúdo que você está vendo aqui, esse podcast, videocast, enfim, é só mais um dos tantos outros que a MV está produzindo sobre esse tema e que podem ser encontrados tanto no site, quanto no blog, quanto nas mídias sociais da empresa. Eu aproveito para agradecer a presença de cada um de vocês, mesmo distante. Modolo, obrigada por estar aqui com a gente, fazer questão de estar nesse papo. Fernando, Márcia, Torelli, foi ótimo. Eu espero que vocês aí tenham gostado. Muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigada. Um prazer, gente. Obrigado. Obrigado a todos também. Até mais, até o próximo.